Boa noite, meus alunos da Faculdade de Ciências de Timbaúba, da disciplina de análise multivariada. Conforme discutido em sala de aula, estamos fazendo justamente a parte de análise de dados, com dados não agrupados, dados em que foram justamente da apostila de estatística da página já trabalhada na aula passada. Há justamente um vídeo para que vocês vejam até onde nós fizemos na última aula, que foi a questão de fazer o rol, certo? A tabela de frequência, frequência relativa e a frequência acumulada. E os dados iniciais estão aí na nossa tela, do vídeo aí, como vocês podem ver, os dados que a gente já digitou. E a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é justamente fazer o rol, utilizando uma função do Excel chamado macro. E nessa função do Excel a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a macro do rol, com rol, onde ao apertar essa macro rol, o botãozinho rol, ele automaticamente em todo o programa ele vai fazer todas as mudanças necessárias, sem precisar estar toda vez redigitando os dados brutos. Então vamos iniciar, tá? Primeiro vamos inserir na Auto Formas, inserir formas. Aí vamos procurar formas básicas, justamente o Bezier. Vamos selecionar o Bezier e vamos traçar o botão Bezier, que vai ser justamente para o nosso rol. Então vamos digitar, certo? Palavra rol. Vou centralizar. Vamos aumentar a fonte para que fique visível. Nosso botão rol já está pronto para ser aplicado a macro a ele, certo? Então o que nós vamos querer fazer é o que? Vamos traçar colocar os dados em ordem crescente, que é justamente o rol, e para isso vamos ter que criar uma macro. E para criar uma macro vamos fazer o seguinte, vamos em exibição, certo? Vamos em menu exibição. No menu exibição vamos justamente para macro e vamos gravar a macro. Vamos escrever o que a nossa macro vai ser, justamente a nossa macro é o rol. Não vamos colocar a tecla de atalho, vamos fazer a descrição, que é o que? Organizar. Os dados em ordem crescente. Pronto. Ao a gente fazer justamente a questão da nossa macro, perceba que no canto inferior esquerdo da tela nós temos um botãozinho onde ele está justamente passando a seguinte informação: uma macro está sendo gravado, clique para interromper a gravação. Só vamos interromper a gravação quando finalizarmos justamente a nossa macro. Então vamos selecionar aqui a coluna A, copiar na E, vamos colar, selecionar a E, vamos aqui na página inicial, vamos classificar e filtrar, classificar do menor para o maior. Após a classificação vamos clicar fora e a partir deste ponto vamos parar a gravação da nossa macro. Nossa macro acabou de ser gravada, certo? Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer com que o nosso botão rol fique funcional, justamente aplicando a ele a macro que a gente acabou de gravar. Então vamos colocar o nosso cursor para selecionar nosso botão Bezier com o nome rol, botão direito no mouse, nós vamos em atribuir macro. Ao atribuir a macro, tá aqui ó, macro chamada rol, vamos apertar OK. A macro foi atribuída ao nosso botão. Veja que quando colocamos o cursor,
automaticamente se transforma na mãozinha. Vamos fazer o teste da macro. Vou acrescentar aqui um dado, certo? Vou colocar 0,5 e vamos clicar em roll. Veja que o valor 0,5 acabou de aparecer. Então, nossa macro, nosso botão roll está funcionando. Então, agora que nós já temos nosso botão funcionando, vou apagar aqui de novo, certo? E vamos novamente apertar o botão roll. E o 0,5 já foi encerrado. Aí agora nós vamos fazer o seguinte: vamos agora fazer nossa tabela, certo? Com notas, frequência simples, frequência acumulada e a frequência relativa simples. Lembrando que os nossos dados, eles não estão agrupados, são dados não agrupados. Então, como podemos perceber, a nossa coluna E, ela justamente contém todos os nossos dados. Então, à medida que eu for acrescentando novos dados na minha tabela, no parte bruta, para eu não ter que novamente ter que digitar, nós vamos fazer um link entre uma coluna e outra. À medida que muda os dados, a minha tabela de frequência de dados não agrupados também seja modificada. Então, vamos aqui para o primeiro código, né? Vamos colocar comando menor. Justamente eu quero o menor da coluna E, dois pontos E, ponto e vírgula, eu quero o primeiro menor. Então, pela nossa coluna E, o primeiro menor é o 0. Então, vai aparecer o 0. Aí você vai perguntar, por que aqui está 0 e aqui na coluna E dá 0,0? Então, nós temos que aumentar as casas decimais. Então, tá aqui as casas decimais aumentadas, para ficar com uma casa decimal. Agora eu quero saber quantas notas 00 temos, né? Então, para isso, vamos utilizar o comando conte.si. Conte.si. Aí eu quero saber quantas notas 00 possuímos na coluna E. Então, dois pontos E, ponto e vírgula. Mas o 00 está onde? Está justamente no K2. Certo? Veja que a nota 00, certo? K2 não, minto eu, né? K3, perdão. A nota está justamente no K3. Então, vamos colocar aqui K3. Aí vai contar justamente duas notas 00, certo? A frequência acumulada, ela vai ser usada para a gente poder fazer a contagem automática dos valores. Então, a primeira frequência acumulada é o mesmo valor da frequência simples. Então, vamos colocar o que? L3 igual a L3. Então, justamente vai ser igual à frequência simples L3. Porque vamos supor que existisse uma nota negativa. Então, ao apertar o roll, essa nota negativa vai aparecer na nossa tabela de frequência e ela vai ser automaticamente contada. Então, a gente está fazendo esse link aí para justamente a L3 servir como nossa contagem. Aí, quem vai ser a próxima nota que vamos contar? Justamente é a terceira nota. Então, vai ser o que? A nota da frequência acumulada, que são duas, mais a próxima 1. Então, vamos fazer o seguinte, contagem aqui. Também o comando menor. Quero saber o próximo menor. Dois pontos. Ponto e vírgula, quem? O M. O M3 mais 1. Então, M3 mais 1. Aí justamente a nota 1. Aí o que acontece? Quantas
serão notas 1 serão contadas. Então justamente eu quero saber o que? O conte igual, né? Não esquecer sempre de colocar o igual antes de escrever a fórmula. Conte ponto si de quem? Conte ponto si, novamente o E, dois pontos E, ponto e vírgula, o K4, que é justamente a nota 1 que temos. Aí realmente uma nota, né? Lembrando que aqui podemos voltar aqui que estação errada. Deixa eu colocar aqui isso. Não é? Aí vamos fazer a frequência acumulada dele agora, que no caso vai ser o M3 mais o L4. Então, vamos lá. Então, igual M3 mais L4. Justamente frequência acumulada 3. Aí a partir de agora nós podemos fazer o que? Puxar agora utilizando o Excel para fazer todas as notas aparecerem. Então quando o cursor estiver formando essa cruz, você vai arrastando. Aí veja que tudo foi 0, 0, mas à medida que a gente for arrastando as outras colunas, esses valores vão se alterando. E agora a frequência acumulada, também a partir deste ponto. Pronto. Bem que temos aqui 31 notas, certo? E justamente dessas 31 notas, perceba que aqui está dando erro, porque a maior nota que temos no nosso sistema aqui é 8,5, certo? E a partir deste ponto, nós já temos justamente as nossa frequência simples, as notas, e a frequência acumulada, que justamente bate com a última nota, que é justamente o 31 notas, né, nesse nosso exemplo aqui. Então, só para finalizar, é claro que a pasta que será postada no ambiente contém já até onde a gente parou na nossa última aula. Então vamos fazer a frequência relativa, mas para isso eu preciso saber o total de notas. Então, total de notas vamos dar uma largadinha aqui. Aí vamos usar a fórmula, né? Igual conte números lembrando que números tem que ter o acentozinho, senão ele não vai reconhecer a fórmula. Dois pontos aí ele contou 31 valores, que justamente a gente já tem essa informação que são 31 valores. Então nossa frequência relativa é o que? A frequência simples dividida pela frequência, pelo total de notas. Então nesse nosso caso aqui nós teremos o que? Teremos a primeira frequência simples é 2, que é o L3. O L3 dividido cifrão H2 cifrão, que é justamente para fixar o valor, para não termos problemas. E a partir daqui podemos arrastar e calcular os outros valores. E para que a gente queira transformar em porcentagem, e podemos aumentar as casas decimais. Então está feito o nosso trabalho com a nossa tabela de frequência. Espero que esse vídeo ajude vocês a tirar algumas dúvidas. Qualquer coisa, nos encontramos na próxima quinta e sexta na sala de aula.
Até mais para vocês e aguarde o próximo vídeo.